de placas radiônicas, runas, sua vida também, quero saber, e o povo também. Acho que vai ter uns alunos seu aí também, né? Essa, menina, a minha vida é um treco complicado, né? Porque eu sempre conto que eu sou filha de dois alcoólatras, com a ressalva que meus pais sempre amaram um ao outro, sempre estiveram nas confusões juntos, não estavam nas confusões separados, mas eram dois alcoólatras, né? Parecia que eles nunca levantaram da Woodstock. E daí a gente foi criado nesse clima que era bom, mas não era bom. Era bom. Eu posso dizer, tinha amor de mãe? Tinha. Tinha amor de pai? Tinha. Mas era amor de alcoólatra. E pra não chorar, né? A gente Então, depois de que a gente cresce, a gente só dá risada, porque já passou, né, aquilo, né? Mas então, assim, então eu falo assim, outro dia uma pessoa me ameaçou na internet, falou, você vai voltar a ser minha amiga. Eu falei, de jeito nenhum. Ela falou, se não eu conto como é que foi o seu passado. Daí eu mesma abri a câmera e falei, gente, foi como se não tivesse. Se eu soubesse que dava para jogar de balde, assim, distribuir, porque é isso que acontece quando você é insegura, é carente, quer sair da situação que você tá. Então passa um rapaz para você e fala, gostei de você. Você fala, Pepeca, você quer? hoje a live vai ser bem descontraída. Até que eu também tenho uma coisa, eu entendo um pouquinho de mapa astral. Eu Aham. tenho uma posição do mapa astral que faz com que eu me atraia por homens mais velhos. Assim, eu não entendia isso, eu não entendia porque que mamãe me desviava dos professores. Acho que é porque ela já percebia, a filha olha demais para um homem mais velho. Até que quando eu tinha 24 anos, eu me casei com um homem de 38 anos. É uma boa diferença, né? E aí tudo certinho, eu concursada, ganhando 10 salários mínimos, ele ganhando 12. Engraçado que tem esse detalhe, né? A nossa de salário era tão pequena, mas por causa da idade, a sogra dizia que eu tinha dado o golpe do baú. Ela falava, eu dei um golpe do baú num professor de segundo grau. Minha sogra, meu golpe do baú tá ruim das pernas, né? Mas enfim, com 9 meses de casado, eu não tinha nem pago o casamento. Ele descobre um câncer na medula óssea, vai para a primeira quimioterapia e morre. E antes de eu terminar de pagar o casamento, estava pagando o enterro. Nossa! E foi aí que eu olhei e falei, tá tudo errado, porque então eu tinha 25 anos, já tinha feito 25, falei, tô com 3 tumores no seio, e ele morreu de câncer de medula óssea. E daí eu entrei na procura espiritual, né? E eu fui num encontro esotérico na Serra do Rio de Janeiro, em São Pedro da Serra, estava lá no alto de uma montanha. Eu pensava em Buda, eu pensava em Shiva, eu pensava em tudo, menos em radiestesia. Quando eu encontro um dos 3 sócios do Instituto Mahat, que era feito pelo João Orestes Caffarelli, Antônio Rodrigues e Marcos Alves Almeida. Eu encontro o Marcos Alves Almeida naquele encontro no Rio de Janeiro. Ele olha bem para mim, tira um pêndulo, ele vai fazendo assim na mão dele. Ficou viúva, tá triste, tá com problemas, é isso, é aquilo outro, e é tua casa. Como assim é minha casa? E daí eu vou estudar as casas que matam e vou descobrir que a casa que então meu marido morou é uma casa onde a mãe dele tinha tido um AVC, onde a avó dele tinha morrido, onde 2 tias-avós tinham morrido. E eu olhei assim e falei, essa casa mata. Nossa! Eu tenho que sair dessa casa. E eu olho bem carinhosamente, assim, bem com cara de cachorro que caiu da mudança para o Marcos Alves Almeida e falo, eu quero fazer isso. E no próximo curso, ele me chama
em 1999 e eu começo a fazer o curso de radiestesia e sigo como radiestesista até hoje. Então, mas o seu despertar foi assim depois que seu marido morreu e você também teve os nódulos. Mas eu falo que teve um segundo despertar, não teve só um É primeiro. porque a gente vai se despertando, né? Em camadas, né? Rapaz, já vai em camadas. Então, em 99 foi para radiestesia. O engraçado, Karina, é que eu comecei, eu desenrolei, eu resolvi muita coisa de saúde e o meu financeiro, eu sempre tive uma estrela financeira, porque com 20 anos eu passei num concurso público de 10 salários mínimos, então eu tive uma estrela financeira. Daí ele morreu, ele era federal, ele era concursado, ele me deixou com uma pensão, eu comecei a trabalhar com radiestesia, eu tinha dinheiro, mas eu tinha essa carência mortal. Eu voltei o ciclo de carência mortal, até porque tinha um entranhamento que eu queria a companhia, queria muito, muito, muito companhia, mas eu não queria voltar para casa dos pais de jeito nenhum. Não queria voltar a carregar minha mãe do sofá até a cama porque ela estava trêbada, não queria mais várias coisas que aconteciam ali. Então eu ganhava muito dinheiro, mas eu continuei no ciclo assim. Eu não posso dizer que o falecido era abusivo porque não deu nem tempo. Não deu tempo. Não deu nem tempo. E depois disso eu passei por relacionamentos abusivos, passei por um relacionamento com uma pessoa que até hoje eu não vou entender direito, porque ele não era bom de cama, mas ele me traiu, ele tinha duas ao mesmo tempo, ele dividia. Meu Deus. Passei por um relacionamento com uma pessoa que a princípio estava bem, mas depois começou com exatamente a história de eu ganhar mais que ele, e ele começou a falar que eu era arrogante, que eu era ruim, que eu era péssima, que ele teria que me educar, que talvez a solução fosse eu dar baixo na minha carteira de trabalho. Eu falei, gente, eu vou ficar com esse louco? Larguei ele. Então, assim, daí eu não tive o meu segundo despertar foi em 2012. 2012, o ano do fim do mundo. Sim. Que daí eu larguei essa pessoa, eu literalmente vim com uma malinha pequenininha assim, eu literalmente assim, eu tinha um amigo, eu estava fazendo curso de astrologia com um amigo meu, eu falei, eu não aguento mais, esse meu amigo falou, eu vou te arrumar uma cliente online, você vai fazer um atendimento, daí você vai pegar esse dinheiro, vai comprar a passagem de volta para São Paulo, que eu estava no Mato Grosso do Sul, vai se colocar no ônibus e vai vir para São Paulo, isso em 2012. Daí eu literalmente peguei uma malinha e vim para São Paulo, e larguei tudo para ser resolvido depois. E esse foi o meu segundo despertar, porque daí eu também não queria ir para casa dos meus pais, eu fechei a porta, eu me vi em um kitnet de 28 metros quadrados, e eu olhei assim e falei, não, você tem que dar certo, e você tem que dar certo sem você juntar com outra pessoa só para dar certo. Então, assim, você tem que dar certo sem ninguém. Sim. Certo, sem ninguém. E comecei a ser quem eu sou agora, que é uma construção de 2012 para cá. Então, eu considero uma construção relativamente recente, a resolução emocional. A resolução física, a resolução financeira foi fácil. A resolução emocional, meu amor, não é uma coisa fácil. Não. Eu tive que ir para a casa do pai e da mãe, olhar bem para eles, falar era isso daqui que eles tinham para me oferecer mesmo. Eles olhando para mim com um jeito diferente, eu voltando do MS depois de 5 anos, a casa deles acabada. Tinha
um narcisismo ali, que os filhos homens valiam mais do que a filha mulher. Sim, sim. Olhando assim, falando, então, meus irmãos, enquanto isso, né, assim, estava sem telhado, estava sem... Tinha acontecido o seguinte, as telhas tinham quebrado, meus irmãos não tinham consertado. Daí, como as telhas tinham quebrado, o forro encheu de água. Como o forro encheu de água, o forro despencou. Vixe. Como encheu de água o forro, a fiação entrou em curto-circuito. Eu voltei, eu falei, como é que eu começo a arrumar o caos? E daí eu também tive que arrumar o caos do meu pai e da minha mãe e olhar e falar, então, né, a filha mulher que não presta, que só serve para engravidar, que só serve... Tá aqui, né? Beleza pura está.